Olá você, chega mais! Eu sou a jornalista Marta Gonzalez e em cada episódio entrevisto um brasileiro que vai nos falar das dores e delícias de morar no estrangeiro. Aqui você viaja sem sair de casa e aprende sobre novas culturas com informações que fogem do lugar comum. Eu também posto no meu Instagram sobre os episódios. Me segue lá, @brasileirosLongeDeCasa. Hoje vamos para a cidade do Panamá, capital do Panamá. Vem comigo viajar na história de nossa entrevistada. O Panamá é famoso por abrigar o Canal do Panamá, um marco da engenharia que conecta os oceanos Pacífico e Atlântico, evitando que os navios deem a volta ao redor do continente americano para essa travessia. É um caminho-chave para o comércio marítimo internacional. A cidade do Panamá é um importante centro financeiro da América Central. É banhada pelo Oceano Atlântico e é uma verdadeira mistura de belezas naturais e prédios históricos. E é lá que mora a escritora Viviane Naves. Olá, Viviane, seja bem-vinda! Olá, buenos dias, Brasil, buenos dias, Panamá. Muito obrigada pelo convite. Buenos dias, carinho. Me conta, como é que você foi parar no Panamá e o que você faz aí atualmente? Eu estou aqui porque meu marido ele é correspondente internacional da agência francesa e a gente fica mais ou menos 4 anos em cada país. E eu vinha com uma acompanhante e nesse meio tempo a gente acaba fazendo de tudo, descobrindo uma nova profissão e foi daí que eu me tornei de fisioterapeuta para escritora. Que bacana! E você escreve o quê? Sobre essas suas experiências de viagem? Eu escrevo sobre tudo, sobre minhas experiências. Eu amo psicanálise, terapia, então eu estudo muito sobre isso e eu adoro me aprofundar na história do país e conhecer um pouco melhor de tudo aqui, né? Da cultura, que é assim que eu acho que a gente vai conhecendo melhor o país. Então, o que eu me aprofundo muito, assim, no jeito que são as pessoas, como que são os costumes, até para você entender os sinais, né? Porque cada sociedade tem uma maneira de ser, de conviver, né? Às vezes em pequenos detalhes. E eu adoro escrever sobre isso, e eu escrevo sobre isso como escritora agora na minha vida, na minha nova carreira. Que bacana! E o que a sociedade do Panamá, o que te chama a atenção aí? O que já te chamou a atenção? Eu achei um país muito organizado, o Panamá. Aqui é muito associado à vida da cidade, à vida do país, ao mar, né? Aos barcos. Isso aqui é muito forte na cultura do panamenho. Tem muitas ilhas. Então, é um país de muita ainda presença indígena, de muitas pessoas que vivem em ilhas, de muitos barcos. Eu acho que aqui o uso de barcos é igual carro, sabe? Isso me surpreendeu um pouco, porque aqui eu nunca tinha andado tanto de barco na minha vida como agora aqui no Panamá. Então, eu acho que é uma sociedade que vive muito em função disso, assim. Aí é muito famoso também por conta do Canal do Panamá, né? Você de qualquer canto, você consegue ver o canal? Ai, é lindo o canal e é uma parte muito importante da história desse país. Desde que foi descoberto, então tiveram muitas invasões, muitas brigas pelo canal. O canal é uma referência de orgulho do panamenho, da cidade. E eu, desde a minha varanda, eu tenho, assim, muito privilégio nessa vida de ver a fila de barcos para entrar no Canal do Panamá, que é a coisa mais linda à noite, que às vezes eles ficam acesos, enfileirados, e é um espetáculo. 77 quilômetros, né, Vivi? É muito longo, uma grandiosidade, né? É uma grandiosidade e é muito complexo, assim, né? Às vezes as pessoas pensam que é só um canal, mas não, envolve tanta coisa. Envolveu pirataria,
né, envolveu ali passagem de ouro, em barcos assim precários da civilização Inca para a Europa, da civilização Maia, de nessas culturas que foram saqueadas aqui no nosso continente pelos espanhóis. Envolve muitos anos de batalhas de franceses para tentar aumentar e dinamizar esse canal, e aí eles não conseguiram, venderam a licença para os americanos, e os americanos vieram, dominaram tudo e construíram o canal, e depois foi tomado pelo povo panamenho. E há pouco tempo, assim, né, recentemente aí na história desses 10 anos, foi ampliado esse canal. Então o canal faz parte de tudo aqui. E é uma coisa muito grande, é muito interessante como que é a dinâmica para a passagem dos barcos gigantescos, assim, como que é a tecnologia, né, que eles entram em uma espécie de canal mesmo, onde tem uma dinâmica de tirar água, colocar água, e aí ele vai passando com carrinhos elétricos que vão deixando o navio centralizado. É muito interessante, vale a pena conhecer. É como se fossem os elevadores mesmo, né? Sim, e esse elevador é feito pela água, que eles retiram e colocam, e é muito rápido, assim, né? Que são mais ou menos 15 minutos para tirar 6 bilhões de litros de água, algo assim. E é algo muito ágil, porque tempo é dinheiro, né? Passam muitos barcos por aqui, é muito caro. Então, eles têm que ser muito precisos, muito criteriosos, e se investe muito dinheiro na manutenção de tudo, né? Nesse baile que é a entrada e saída desses barcos, que é uma coisa muito impressionante se ver perto, assim. Vivi, me conta como é que está a situação da Covid, da pandemia aí no Panamá. Tinha muitos casos, foi uma explosão, até que o Panamá falou, vamos ser rígidos, vamos fechar tudo. Eles não tiveram nada de flexibilização, foi muito intenso, porque estava tudo fechado. E aí, para dezembro, carnaval não teve aqui, o carnaval daqui é maravilhoso, que passa aqui na minha rua, é a coisa mais linda. Diz que é um dos carnavais mais lindos aqui da região da América Central. Não teve Natal, não teve Ano Novo, todo mundo fechado. E isso assim, saiu na rua fora do horário, multa, foi muito forte, assim. Eles não tiveram, não foi suave, foi bem tenso. E como é que era o esquema de saída? O esquema de saída tinha horários de saída. Agora eu ainda tenho toque de recolher, que vai acabar na próxima semana. Olha, a gente está gravando aqui no finalzinho de setembro, né? Quer dizer, acaba o toque de recolher em outubro. Sim, e para você ver, né? Então foi muito gradual a flexibilização. Mas tinha uma história de sair os homens uns dias, as mulheres outros dias. Sim. Tinha assim? Foi separado assim? Como é que foi? Foi separado por gênero e todo mundo ficava chocado. Viviane, o que é isso? Então, eu não podia ir ao supermercado com meu marido, por exemplo. Eu podia ir sozinha, e eram segunda, quarta e sexta das mulheres e terça e quinta dos homens. Sábado e domingo, fechado tudo. Ninguém pode sair de casa. E a gente até falou, pô, que machismo é esse? Tinha que ter mais um para os homens, não pra gente. Mas no final foi bom, porque, assim, pelo menos eu tava adorando fazer supermercado, coisa que eu odiava, porque pelo menos era um tempo para sair de casa. Tem alguma história engraçada, assim, de mal entendido por causa do idioma? Porque fala castelhano, não é isso? Na verdade, assim, pelo idioma ainda não aqui. E olha, eu venho, assim, do Peru e Cuba, e agora aqui. São espanhóis totalmente diferentes. A maneira que eles falam, e eu tenho que treinar meu ouvido de novo. É quase como aprender de novo. Mas teve uma história muito engraçada e curiosa, que tem uma mercearia de chineses aqui. Aqui tem muito chinês, pela construção do canal também. E aí teve aqui tem duas moedas, que é o dólar e o balboa. O balboa
ele é praticamente só moedas pequenas. De $1 para cima é só dólar. Por exemplo, R$1 para cima, aí é só o dólar mesmo. Que eu acho que é uma questão de orgulho para falar, não, temos moeda própria. Pelo menos moedas são próprias aqui, né? Que é o balboa. Você diz o metalzinho. Metalzinho, a moeda mesmo. Quando entra o papel... É dólar. Isso, obrigada. E aí, aqui tem muita mistura, neologismos, né, do espanhol com o inglês, devido à construção do canal, a permanência de americanos aqui. Então, muitas moedas mesmo, de ferro, que são os balboas, eles fazem um neologismo com o inglês, eles têm um apelido para as moedas. E eu não tinha ideia disso, né? Para mim, 25 centavos é 25 centavos. E aí, eu tava fazendo umas comprinhas aqui pertinho mesmo de casa com essa chinesa hiper simpática. E ela falou assim, falta um dime. E eu falei, gente, o que será isso, né? Aí eu tava com a minha carteira e eu olhava a minha bolsa. E eu falei assim, falta o quê, senhora? Ela, falta um dime. Eu falei, olha, eu sou nova aqui, eu não tô entendendo o que você tá querendo. Você pode me ajudar? E aí ela pegou a minha carteira e me mostrou a moeda. É isso aqui, falta um dime. E eu falei, isso é dime? Ela é porque aqui a gente fala que é dime. Eu, mas por que isso? Ela, não sei. Então, ficou assim. Não sei, só sei que foi assim. E aí eu fui pesquisar, tem vários apelidos para outras, tem um que chama Martinelli, por causa do nome do presidente, que inaugurou uma moeda nova, tem o Quara, que é como se fosse quarter em inglês, mas aqui eles transformaram em um Span English, que é Quara. Então, assim, tem vários nomes diferentes que eu não tinha ideia. E aí foi uma das coisas, assim, que eu passei aqui que me deixou um pouco na saia justa, que eu não sabia o que era. Mas tem uns sufocos mesmo que a pessoa passa, né? Quando tá indo morar nos países, né? Os costumes, é tudo muito diferente mesmo. E olha que você já vem com uma experiência da língua, né, do castelhano bem grande, Sim. né? Você morou em Cuba e morou no Peru, né? Sim, mas é bem diferente, viu? Todo mundo me pergunta isso, mas você já sabe espanhol. Parece que é como aprender de novo. Se você fala com alguém realmente daqui ou do interior, né, do país, que é mais carregado o sotaque, é muito difícil. Vivi, se a gente parar para pensar, você vê, no Brasil, por exemplo, né? Tem lugares, aquela fruta tangerina, que é tangerina, no sul é bergamota, tem o aipim, macaxeira. O vocabulário, então, é uma coisa rica dentro de um próprio país. Imagina quando muda mesmo de país, ainda que seja a mesma língua. É como em Portugal também, quantas palavras diferentes, né? Eu passei por isso em Cuba, por exemplo, porque eu aprendi que sandia era melancia no Peru. E aí eu cheguei em Cuba e falei assim, eu quero um suco de melancia, um suco de sandia. E aí a pessoa falou assim, não tem. E aí eu vi um suco da mesma cor, né, de melancia. Eu falei, será que é goiaba? Para outra mesa. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Depois eu voltei nesse mesmo lugar. E aí falei assim, perguntei pra moça, aquele suco é de quê? Eu quero aquele ali. Aí ela falou assim, é de melon. E eu, como? Melon? Vermelho? Mas eu pedi pra provar. E aí, quando eu fui provar, eu falei, gente, esse é suco de melancia. E lá eles chamavam de melon, não de sandia, então... Vivi, e falando nessas trocas todas de nomes, etc e tal, que história é essa que o chapéu Panamá não é produzido aí? Então, isso tem tudo a ver com o canal de Panamá e com a invasão americana aqui, né? Porque é meio como que foi uma colonização americana aqui com o canal que era deles. Tem muita história. E aí o presidente Roosevelt chegou para visitar o canal. E ele ganhou esse chapéu, mas esse chapéu é feito no Equador com uma espécie de palha que só tem lá. Mas
como foi o presidente dos Estados Unidos, e foi um momento muito importante, né, dele visitando o canal e mostrando para os americanos, né, para os estadunidenses, olha, o nosso canal foi a gente que construiu. Essa imagem rodou o mundo inteiro. E aí ficou conhecido, todo mundo chamou a atenção ele de chapéu, porque aqui é muito quente, né, muito sol, eu acho que ele se colocou para se proteger, e virou uma coisa muito do chapéu do Panamá, porque o presidente Roosevelt usou ele para inaugurar, né, para estar ali presente e mostrar para os americanos o canal que eles tinham construído. Mas na verdade é do Equador, mas todo mundo que vem aqui, turista, todo lugar tem para vender o chapéu do Panamá, como ficou conhecido, mas que é produzido do Equador. As pessoas continuam procurando chapéu. Sim, aí, né? E tem lojas, souvenirs, todos têm o chapéu do Panamá. E é uma injustiça com o Equador, porque são eles que produzem, né? Mas ficou conhecido mais assim pelo estilo do chapéu, né? Que virou o chapéu panamenho, assim. Tá certo. Vivi, qual é a comida típica daí? Olha, isso eu fiz uma pesquisa porque eu adoro entrar no mundo gastronômico, porque isso também faz parte da cultura do país e de como você entender o país, né? E aí eu fiz uma série de vídeos, né? Comendo comidas típicas. Fui num restaurante aqui que me falaram que é muito típico, que tem tudo de várias regiões do país. Só que a maioria das comidas que eu comi, todas têm em outros países da América Central. Então todo mundo, quando eu falava assim, comida de Panamá, aí vinha uma amiga colombiana e dizia, não, isso aí é colombiano. Aí vinha uma amiga do Equador, não, isso aqui é daqui do Equador. Então, é uma mistura muito doida. E é um país que não tem, assim, nada tão próprio, sabe? Eu acho que o Panamá é uma mistura de tudo isso, sabe? Da presença americana aqui, dos Estados Unidos aqui, dos franceses, dos chineses que vieram construir o canal, de várias migrações, né, de colombianos, de equatorianos, venezuelanos. Então, tem aqui na cidade do Panamá mesmo, os restaurantes são todos assim de outros países praticamente, né? São poucos panamenhos mesmo. E é uma comida muito do mundo, né? De vários lugares. Tem algo que é próprio daqui, que é o gallo pinto, que é uma comida com feijão de uma província de Chiquiri daqui, que é um feijão muito típico, mas que me falaram também que tem em outras regiões aqui da América Central. Mas aqui me falaram que é uma comida muito típica do Panamá, que é muito gostoso. É porco com feijão. É uma espécie de feijoada sem ser feijoada. E tem alguma bebida típica? Algum drink, como a gente tem a caipirinha? Como todos os países da América Central, tem muita coisa com rum, né? Que é uma bebida muito típica daqui, né? Então tem uma influência dessa região toda. E tem muita bebida com rum, drinks com rum. Então eu acho que aqui são os morritos, né? Que tem todo a América Central também, que é muito famoso em Cuba, né? Que quem foi que idealizou isso, segundo a lenda, foi o Hemingway, que é um escritor que eu amo, que viveu na ilha. Mas é o que é mais típico aqui, bebidas com rum. Pelo que você está me dizendo, Vivi, tem um caldeirão cultural aí muito. Também, né? Porque vem gente de toda parte do mundo. O brasileiro é bem recebido? Olha, em geral, os brasileiros, eles são muito bem recebidos em qualquer lugar. Eu sempre fui muito bem recebida. Mas pela situação da pandemia, não que eles tivessem algum problema com o brasileiro, porque, graças a Deus, isso ainda não mudou, né? A gente tem uma aceitação muito boa no mundo. Mas pela pandemia, eles tiveram muito medo e falou brasileiro no aeroporto, tem muita restrição. Vivi, para quem já está pensando em turistar, se Deus quiser, daqui a pouco a gente vai voltar à nossa vida, né? A poder passear. Qual é a época boa para viajar
para ir para o Panamá? Olha, o Panamá é um país com clima tropical, muito bom, assim, é muito úmido, chove todos os dias, mas é uma chuva passageira que vem, parece que o mundo vai acabar, em 15 minutos volta o sol, é muito rápido e é o único país do mundo que você vai ver o nascer do sol do Pacífico e o pôr do sol no Atlântico, que é a coisa mais linda do mundo. Mas, gente, como é que é isso? Explica mais. por exemplo, minha casa é para o lado do Pacífico, então eu só vejo o nascer do sol na minha varanda e ele se põe no Atlântico. E é a coisa mais linda, assim, tem passeios de barcos que agora eu não sei, eu acho que vão iniciar. Eu fiz um passeio que passa mais ou menos pela entrada do Canal do Panamá, que você vê o pôr do sol no fundo do canal, lá do lado do Atlântico, que a cidade do Panamá está do lado para o Pacífico. Então, é o único país do mundo que você vê isso. E é muito lindo, assim, é muito diferente, né? Agora, chove sempre, todos os dias, isso não te impede de fazer nada. Agora, o único mês que eu não aconselho vir, que realmente aí chove muito mesmo, fica mais um clima mais para chuvoso, é em novembro, dezembro. O resto dos meses, todos, é muito bom para passear, para curtir. E é sempre muito quente, muito úmido, não muda muito. O que muda mais em novembro e dezembro, que as chuvas são mais permanentes. Qual é o programa aí bem turistão, mas que vale, que é imperdível, que vale a fila? O Canal do Panamá. Nossa, e para mim, tanto ir ao museu lá dentro, que é muito organizado, muito bem feito, e você vê a passagem dos navios, eles explicam toda a dinâmica de elevação da água, né, que funciona como mecanismo de elevador, como você bem explicou. Eu acho que isso é imperdível. E o passeio de barco por todo o canal, que você pode fazer desde a cidade do Panamá, ida e volta, que é muito gostoso, é muito lindo. Tem muito passeio de barco maravilhoso. Tem uma ilhazinha aqui perto da cidade do Panamá, que tem até música que fala sobre essa ilha, que ela é bem gostosinha, que tem duas praias muito boas de ir. É bem pequenininha. Tem barco toda hora e vai e volta. Qual é o nome da ilha? E pode passar o dia, que chama Ilha Taboga. Eu achei ela muito charmosinha, muito fofinha. São os próprios pescadores, são restaurantes bem rústicozinhos, assim. Não é nada tão luxuoso, mas eu achei muito fofinho, assim, muito charmoso. Dá para ver os navios gigantes passando, entrando no canal. Dá para ver uma vista da cidade do Panamá muito bonita. E as praias, que é a praia água quentinha, dá para ver peixinhos no mar. Eu acho que é um passeio interessante, assim. E o Canal do Panamá, que esse é imperdível. As praias são realmente, eu vi umas fotos, fiquei encantada, são muito bonitas. E a água é quentinha, né? Nossa, olha, eu nunca tinha conhecido praias no Pacífico, só do Caribe, porque eu morei em Cuba, né? E eu depois que começou essa flexibilização, que a gente pôde ir de novo para a praia e tal, eu privilegiei ir para as praias do Pacífico, mas conheci as praias do Atlântico aqui também. São bem lindas. Praias do Pacífico, que eu fui numa ilha que aqui tem muita ilha, que chama Bartolomé, a coisa mais fofinha do mundo, parece coisa de filme, sabe? Porque não tem habitante, não tem hotel, não tem nada. Você chega lá de barco, passa o dia e as águas são muito limpas, são muito clarinhas e parece muito com praias do Caribe, assim. Isso que me deixou impressionada, porque geralmente as praias do Pacífico que estão aqui no país mesmo, que não estão em ilhas, a areia é mais preta, a cor da água é mais pesada e um pouquinho mais frio. Mas são praias maravilhosas que eu tenho ido e que me encantam. Recomenda? Recomendo. Vivi, você que está há um tempo já longe de casa, né? Já morou em Cuba, já morou no Peru. Há quantos anos você está longe do Brasil, vivendo fora? Deixa eu fazer as contas aqui. Eu acho que vai fazer uns 7 anos já.
E eu tô morrendo de saudade, porque já tem mais de 2 anos que eu não vejo a minha família desde que começou a pandemia, né? E tô morta de saudade. Você é da onde, Vivi? Eu sou goiana, comedora de piqui com muito orgulho, amo minha cidade, amo Brasília, que foi a qual eu me formei como fisioterapeuta, foi uma cidade que eu fiz muitos amigos também, então eu sou do centro do país, com muito orgulho. E tá na América Central agora. E tô na América Central. Do que você sente mais falta, além dos amigos e da família? Olha, eu sinto... meus amigos riam muito, porque no Peru eu sentia tanta falta de farinha, de farofa. Todo mundo me chama de farofeira. Então é comida emocional, sabe? Que te faz, remete à infância, que eu acho que a gente carrega, né? Inclusive se fala hoje muito do mercado emocional, né, dos imigrantes que fazem restaurantes, que trazem coisas do nosso país para vender no país diferente. Então, falta às vezes muito isso, sabe? Essa questão emocional, né? Da gente ter um aconchego do coração, de você escutar um sotaquezinho que parece o seu e você ficar à vontade. Ou às vezes até de ser entendida no seu pensamento, porque o que acontece muitas vezes, que eu acho que provoca até uma xenofobia, infelizmente, são os choques culturais, né? Que às vezes é difícil você ser entendida em uma outra cultura. E aí vem esses choques que tudo que você acha que é estranho, que é diferente, você acha que é ruim. Mas nem sempre é ruim, né? Depois você vai amadurecendo isso e você vai vendo que é só uma maneira de viver diferente, um olhar diferente para a vida. E te faz mais humilde também, né? Que você fala, nossa, olha, eu cheguei com essa visão e agora eu acho que é legal isso. Então, é uma questão desse amadurecimento emocional que nós, imigrantes, temos muito, né? Nesse processo de adaptação. Dá para você dar algum exemplo de alguma coisa assim que você tinha uma ideia? Não, eu pensei que no Panamá as coisas fossem desse jeito, ou as pessoas fossem dessa maneira, mas elas são assim. Dá para você dar um exemplo para a gente? Então, aqui o panamenho, olha, eu vim de Cuba. Que Cuba, o cubano, ele é muito alegre, ele é muito festeiro, ele é muito, sabe, braços abertos, é muito parecido com a gente, brasileiros. Eu cheguei aqui e eu notei uma frieza que eu achei diferente. Falei, gente, eu acho que essa parte, né, da maneira de ser do Panamá é um pouco diferente dos latinos. Eu acho que eles são um pouco mais desconfiados, né? Eles são um pouco mais, não digo frios, mas eles não são tão esse aconchego e como foi para mim em Cuba. Tão calorosos, né? Então, tão calorosos assim, né? E eu notei essa diferença muito clara, mas quando você nota, você chega num país e tem esse impacto, aí você já vê aquilo como ruim, né? Mas depois você vai entender na história do país e como que foi construído tudo aqui, como que vem muita gente de fora, como que isso impacta na vida, né, do panamenho, você começa a ver aquilo de uma forma muito mais carinhosa, né? Fala, nossa, eles têm razão de serem assim, né? E não é que seja ruim, é a maneira deles serem, né? E eu acho que é isso. Vivi, isso que você está falando é muito bacana, porque realmente a gente não tem que prejulgar, né? E quando você vai morar em outro país, eu converso com muita gente, né? Do programa, e é isso, é esse choque primeiro, você não conhece, você prejulga, você às vezes até já taxa, não é frio, ou é assim, é assado, e não é. Se você conhece a história daquele país, tudo começa a fazer muito mais sentido, você começa a entender muito melhor, até como conviver com essas diferenças culturais, né? Sem tomar nada como pessoal também. Sim, e é isso. E eu acho que é um dos aprendizados, assim, que todo mundo tinha que ser imigrante uma vez na vida, porque você é obrigado a ter essa empatia, a olhar diferente, porque senão depois o seu processo de adaptação não é feito com sucesso.
Você tem que ter essa inteligência emocional, né? De olhar para o outro com empatia, se colocando no lugar do outro, conhecer, abrindo a mente para conhecer a história, sabe? Para entender aonde você está. E eu acho isso muito bacana. Muito legal isso aí. Vivi, o que o brasileiro pode ensinar ao panamenho? A gente pode ensinar a ser, a ser mais solto, sabe? Essa alegria, essa informalidade que a gente tem, que é muito bacana, né? Você encontra um brasileiro, você já sabe que é pela maneira dele, né? A gente tem uma coisa muito forte dentro da gente, apesar da gente não ter uma cara específica. É muito interessante quando você sai do país, que você, pelos gestos, pela maneira de falar, pela maneira de brincar, você já sabe, aquele ali é brasileiro. E isso é muito bacana, eu acho que a gente tem muito a ensinar isso para eles, que eu acho que é um traço nosso muito gostoso, né? De uma pessoa gostosa, de uma companhia gostosa, que todos querem ter por perto. O brasileiro é disputado para ser chamado em festa, porque é o cara que vai dar um alto astral naquele lugar. Então eu acho que a gente pode ensinar um pouquinho, não que eles não sejam, né? Mas é de um jeito diferente. Uhum. E o que o panamenho pode ensinar ao brasileiro? O panamenho tem muito a ensinar da gente, sabe? Sobre resistir, sobre amar o próprio país de uma maneira, sabe? Bem, eles são muito patriotas, mas num sentido bom da palavra, sabe? Como tá muito deturpado isso agora no nosso país. Então eu acho que é muito, eles tiveram que brigar muito pelo país deles, né? Pela estarem aqui, de ser Panamá, de fincar a bandeira. E eu acho isso muito bonito. A bandeira deles é o canal, assim, né? Como que isso é tão representativo nesse país, como a comida é representativa para o Peru, como a música é representativa para Cuba. Então, é o que mais representativo aqui, que é o canal, né? Que é essa postura de se colocar no mundo como panamenho. Isso é muito bacana deles. Muito legal, muito legal. Vivi, para encerrar, você gostaria de deixar um recado, uma mensagem? Recadinhos. Ou convidar as pessoas para te seguirem? Dê o seu recado. Eu queria muito convidar todos que tiveram esse carinho de estar escutando a gente, de me seguir. Todo dia eu dou Buenos Dias Panamá com um vídeo engraçado, interessante, que foi uma maneira que eu pude lidar com a minha ansiedade, meu estresse na pandemia, e ficou que eu acho que algumas pessoas gostam e tá aí. E espero que vocês gostem, espero que vocês leiam meus textos, me acompanhem nas minhas redes sociais, que é vivi.naves, que é do Instagram, e a maioria das redes está assim, vivi.naves. Eu tenho Twitter, tenho Instagram, tenho Facebook, tenho a maioria das redes, TikTok. Então, se vocês quiserem me acompanhar, saber um pouquinho mais do país do Panamá, leiam os meus textos, me acompanhem aqui, me dê sugestões de coisas que vocês gostariam de conhecer mais. Eu estou super aberta. E muito obrigada pelo convite, pelo carinho de estar aqui. Obrigada a você, Vivi. Muito bom ter você aqui. Valeu, Vivi. Valeu, gente. Foi bom demais ter você comigo neste episódio. Eu vou adorar se você entrar em contato. Me segue lá no Instagram, @Brasileiros Longe de Casa. Visita meu site, Brasileiros Longe de Casa, ou escreve para brasileiroslongedecasa@gmail.com. Eu espero você no próximo episódio. Tchau!